Amados, eu entendi, de uma maneira assim muito particular, no próximo domingo, é o último domingo, que eu falaria sobre os segredos da porta fechada, baseado em Mateus 6,6, um episódio particular de Jesus, falando sobre a importância da oração no mundo espiritual. E o resumo disso, quando a gente olha para o texto e vê o que Jesus ia passar, ele chega a esse momento tão excepcional que é a crucificação. Toda a caminhada de Cristo, ela é baseada em 3 pilares: oração, palavra e sofrimento. Não tem outro motivo maior do que Jesus Cristo ter nos deixado esses 3 pilares para nós entendermos que o Evangelho não é um Evangelho de facilidades. Ser cristão não é fácil. O Evangelho verdadeiro, ele passa por uma vida dedicada de oração, uma vida dedicada no ensino da palavra ou no aprendizado da palavra e sofrimento. Esse sofrimento é porque todas as vezes que nós passamos por qualquer que seja o sofrimento, entram as promessas de Jesus sobre a nossa vida e que nos traz um alento, um conforto, entendendo que o maior de todos os sofrimentos é causado por conta do pecado. Esse pecado que te afastou de Deus e que não traz a você nenhuma coisa boa. Tudo que te afasta de Deus é ruim. Quando você olha para a vida cristã e ela é recheada de novidades, à medida que você vai caminhando com Cristo, Jesus vai te dando novas missões e vai te completando aquilo que você não conseguiu fazer, esses dons, esse exercício dos ministérios, eles não são mais importantes do que a salvação e a relação que você tem pessoal com Deus. Pode um homem morrer sem ter tido nenhuma experiência eclesiástica. Com Jesus, vai para o céu. Pode também um homem ter tido a vida inteira dentro de uma instituição religiosa e não ir para o céu. Então, a percepção que eu tenho é que quando eu creio no Evangelho baseado nesses 3 pilares, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de intimidade com a palavra e sofrimento, o sofrimento se divide em 2 palavras. Eu faço tudo isso por amor a Deus, então eu renuncio, eu abro mão disso. E também, talvez esta seja a mais significativa razão do nosso sofrimento. Se alguns acham, entre tantas doutrinas possíveis, que esse sofrimento é para o seu crescimento, para você amadurecer, para você... E isso pode ser uma verdade. No meu entendimento, a renúncia é a maior prova de obediência ao Senhor. Você abrir mão da tua vida, você abrir mão dos seus sonhos, você abrir mão da sua vontade, você abrir mão da sua carne, você abrir mão de você para Jesus nascer em você, esse é o melhor de todos os mundos. Então, a doutrina ou o ensinamento, aquilo que nós temos tentado mostrar para a igreja, é que se arrependimento mais perdão é igual a salvação, salvação mais serviço é igual a santidade. Não há nenhuma relação de santidade quando você não trabalha para o Senhor. Quando você não abre mão de uma porção de coisa para o Senhor. E isso, nós aprendemos que existem 2 tipos de chamado. Um geral e um especial. O geral é onde todos foram convidados a pregar o Evangelho.
Ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. É um chamado geral. E o especial é quando Deus separa uns para apóstolos, outros para presbíteros, outros para diáconos, outros para pastores, outros para ensinadores ou professores, mestres. Então existe um chamado, obrigado, amado. Existe um chamado geral para servir, também existe um chamado especial. Esse chamado especial não é mais importante do que o chamado geral. Ambos precisamos ter a mesma responsabilidade. Nós precisamos ter o mesmo caráter, o de Cristo. Precisamos ter o mesmo desejo, o afinco. A lida, ou seja, o trabalho, o ceifeiro, aquilo que está no campo, já está pronto para colher. Mas já no tempo de Jesus, faltava gente para trabalhar. Eu estava sentado e olhando a igreja adorar, olhando a igreja participar desse momento tão especial da Páscoa. São já 33 Páscoas juntos. Para mim, é algo muito, muito grandioso. Você tem a oportunidade de estar tanto tempo com gerações, são 3 gerações de 10 anos para cada geração. E tem vindo aí uma nova geração. Mas o ensinamento é o mesmo. Aquilo que qualquer outra pessoa, ao assumir este lugar, de tomar conta deste rebanho, os irmãos fiquem atentos a isso. Precisa estar baseado nesses 3 pontos. Uma pessoa comprometida com a oração, uma pessoa comprometida com a palavra, e uma pessoa que entenda que ministério é sofrimento, é abrir mão. Eu comecei a ler um artigo, eu não terminei, quando alguém questiona se Jesus foi traído por Judas ou se Judas foi traído por Jesus. E logo nas primeiras frases do artigo, aos que gostam, está na internet circulando por aí, só procurar lá, Jesus traído por Judas. Aí vai aparecer. Desculpe. Já logo nas primeiras linhas, eles colocam uma afirmação que eu, de uma maneira muito prática, já argumento de forma contrária. Não teve ninguém nesse mundo que amou mais Judas do que Jesus. E aí eu vou dizer uma coisa para você: quem ama, não trai. Não teve ninguém nessa vida que amou mais você do que Jesus. Então é necessário nós pararmos de vender o Evangelho. É necessário nós pararmos de estarmos num lugar onde a nossa mente, o nosso corpo, não merecia estar naquele lugar. Porque esse lugar onde você está é santo. Este lugar é santo. Eu não sou santo e você também não é santo. Mas este lugar onde nós estamos é santo. Então somente aqui é a casa de Deus, esse lugar é santo. Então, para eu me encontrar diante da santidade, eu preciso servir. Preciso me colocar à disposição para servir. E eu separei um texto, peço aos irmãos que, assentados como os irmãos se encontram, abram a Bíblia ou então sigam no projetor, que diz assim: Números 6, 24 a 26.
que já acharam, digam amém. Obrigado. Você que não achou, pode ler ali no projetor. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor os trate com bondade e misericórdia. E que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Se nós temos, por um lado, a palavra sofrimento como sendo o recheio do bolo do Evangelho, o recheio do bolo do Evangelho não é prosperidade, vida fácil, uma vida acomodada, não é nada disso. Os que querem seguir a Jesus, neguem-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí começa uma jornada, uma caminhada com esse Deus. Alguns conseguem, nos seus primeiros anos de vida, aprender de verdade, aprender o que é ter intimidade com Deus. E ali eles produzem frutos de relação. Eu, de forma proposital, coloquei no plural, porque alguém pode estar pensando assim, mas o fruto do Espírito é um fruto só que se manifesta de diversas formas, mas a ideia é que você tenha um filho na fé, alguém quem você falou de Jesus, ensinou, orou por ele, levou ele ao batismo, discipulou, e ele está firme, fazendo a mesma coisa que fizeram com ele. Ou você começou uma obra sozinho do nada. Nós temos inúmeros pastores que saem com seus familiares, começam uma obra, e ali vidas são levadas a Jesus, e as pessoas começam a se juntarem, elas percebem que precisam de uma igreja e nasce uma igreja. Outros saem da sua terra natal, saem da sua terra, e dirigido pelo Espírito Santo, ele é levado para uma terra distante. Nós conhecemos essas pessoas como missionários, que saem da sua terra, abandonam sua casa, deixam os seus familiares, o seu trabalho, o seu emprego, tudo por amor a Cristo. E chegando na terra, Deus, de uma maneira sobrenatural, quem já teve experiências dessa ordem sabe, o quanto é sobrenatural viver na dependência de Deus, viver debaixo da graça de Deus, viver contando com a ajuda de Deus, dorme sabendo que o dia seguinte ele depende do amor de Deus para viver. É claro que alguns não conseguiriam, não é para todo mundo. Alguns desejaram ser iguais ao apóstolo, e hoje carregam títulos de apóstolos, não sabem o problema que é. Alguns lutam, brigam por isso, não sabem o problema que é ser pastor, ser missionário. Não sabe a grande dificuldade que tem uma pessoa que está obedecendo um chamado específico. Algumas coisas lhe foram arrancadas por conta disso. Alguns privilégios, se isso vai trazer alguma recompensa ou não, fica a cargo dos irmãos de entenderem o que Deus vai fazer com essa gente. Mas a igreja, quando ela se reúne em torno desses dois tipos de pessoas. Aqueles que têm um compromisso com a obra local, mas também aqueles que têm compromisso fora da obra local. Existem pessoas, hoje pela manhã eu já falei com o pastor Antônio Nazareno, que está em São Paulo, falei com o pastor Adilson Porto, estou muito feliz em ver o Laerte e a esposa conosco, que estava em Petrópolis, falei com o pastor Robson, pedindo ao Senhor para que continuasse abençoando cada um deles, tornando o ministério deles prósperos em tudo, fazendo aquilo que Deus deu como missão.
Então, o serviço é mais do que uma missão. A missão é só uma tarefa. A missão é só uma tarefa. O serviço é um dom. Algumas vezes nós temos a tarefa de, e trazendo para a realidade da ressurreição, as Marias, quando saíram correndo até o túmulo, a preocupação delas é que haveria na porta daquele lugar uma grande pedra. Mas o que as Marias iriam fazer? Servir a Jesus depois de morto. Se elas não estivessem com o coração disponível para servir Jesus, mesmo depois de morto, elas não teriam tido, para mim, uma das mais significativas manifestações espirituais do Novo Testamento. Porque, em primeiro lugar, elas falam com um anjo. Chegando na porta daquele lugar onde Jesus estava sepultado, um anjo falou com elas: por que vocês estão procurando Jesus aqui? Ah, porque ele falou que estaria aí. Não, ele não vai estar aqui não. A segunda coisa, quando elas entram para ver Jesus, permita fazer um parênteses aqui. Muita gente não entende isso. Quando elas entraram, Jesus já havia o quê? Ressuscitado. Não foi Maria que desenrolou Jesus, porque era da tradição que elas desenrolassem ou enrolassem o corpo num outro pano para que pudesse ser sepultado. Não foram as mulheres. Não foram as mulheres que desenrolaram Jesus. Jesus já havia o quê? Ressuscitado. Vocês lembram quando Jesus ressuscitou Lázaro? O que Jesus falou para os amigos de Lázaro? Desenrolai-o e traga-o para fora. Saber que nós precisamos ajudar pessoas a se desenrolarem na vida e levá-las para perto de Jesus. Tem muita gente enrolada com assuntos que não são necessários, com sentimentos que não são necessários, com apegos que não são necessários. Tem muita gente enrolada com uma vida que não é a vida que Deus tem para ela, que não é o que o Senhor desejaria para ela. Tem muita gente precisando de mim e de você para servi-los a desenrolar, para que eles pudessem viver com Jesus. Mas Jesus não. Aleluia. O Cordeiro que tira o pecado do mundo sai sozinho. E aí a terceira coisa, aquela pessoa vai e vira para as mulheres e diz assim: corre para onde estão os discípulos e faça o quê? Anuncie. Anuncie. Anuncie que eu estou vivo. Como é bom nós podermos anunciar que Jesus está vivo. Como é bom nós entendermos a ressurreição, porque eu nasci em Cristo Jesus de novo. Como é importante servir ao Senhor, porque a salvação, que é um dom, mas o serviço, que é outro dom, é igual a santidade. Santidade. E aí, esse texto me faz pensar: que Deus é esse que está dentro de um quarto, quando Ele me chama lá em Mateus 6,6, entra no quarto, teu pai que está em secreto vai ouvir você, e você pode falar com Ele, e Ele vai fazer uma opção de coisa para você. Esse é um Deus que tem como característica, você que está se sentindo de alguma forma desconectado com Deus. Olha só como Deus pode conectar você a Ele. Através da oração, nós já oramos, mas você pode não ter se conectado. Que o Senhor os abençoe isso é segurança. Quer segurança? O Rio precisa de segurança. O Brasil precisa de segurança. A nação, ou seja, as nações mundiais precisam de segurança? Precisam.
É claro que existem várias vertentes, vários caminhos para nós pensarmos sobre a questão da segurança, mas aqui a principal. Se nós estamos falando de coisas espirituais, nós estamos falando de coisas que estão ligadas ao nosso espírito. Entenda, para você isso pode não ser tão importante, mas isso pode ser importante para alguém. Tem gente que não sabe orar. Tem gente que não consegue entender a Bíblia. Tem gente que vem ao culto, vai para casa, vem ao culto, vai para casa, vem ao culto, vai para casa e está desconectado. Não está conectado. Tem gente que conhece a história de Jesus, a história da ressurreição, a história da igreja, a história, a doutrina disso, daquilo outro. Hoje, quando o Davi estava tocando um louvor, tem uma pegada na guitarra, nas Assembleias de Deus, que é igual o que ele estava fazendo ali. Falei, Bleaninho. Ele estava mandando ali. Você se ligou? Chegou a ouvir, pastor Laerte? Você que costuma andar lá na bleiazinha? Não mandou uma? Mandou. Eu falei assim, isso aí, varão, o Espírito Santo está queimando o dedo do irmão ali. Isso é só para os músicos. E os músicos que estudam música. Não é os músicos que ouvem música. É os que estudam. Tem muito músico que acha que é músico, que não é músico, porque nem estuda e nem ouve música que presta. Então isso é outra questão. Tem uma música de J. Neto, que é uma coisa extraordinária, porque tem tanto ritmo dentro da música, que foi comparado a Tim Maia, a música. O último discípulo sou eu. Mas isso é só para quem estuda música. Para quem não estuda música, não sabe o que eu estou falando. Está desconectado. Assim é na vida espiritual. Às vezes entra um assunto na tua vida espiritual que você não está conectado. Você ora, não sabe nada de oração. Sabe nada de oração. Será que se alguém não orasse por você, você estaria de pé? Será que sua mãe, seu pai, seus pastores, os diáconos, aquelas irmãs que começaram a semana de jejum, e sabe o que significa isso dentro do reino, no mundo espiritual? Será que você estaria de pé? Será que você conseguiria levantar a mão e a sua voz se não tivesse pessoas que intercedessem por você ontem? Será que você estaria aqui? Eu posso te garantir que não. Pessoas desconectadas. Uma pessoa sem sinal, meu irmão, ela fica sem segurança. Tudo hoje passa pelos negócios chamado internet. Tudo. Se você estiver na rua e precisar de um Uber e você não tiver sinal, você não pede Uber. Se você precisar de 190, a polícia, você não consegue pedir. Se você precisar de um remédio e pedir na farmácia, como é prática de muita gente, como a minha, você não consegue. Por isso que por mais que você saiba que você precisa orar, você precisa se conectar para a oração funcionar. Para a oração funcionar, você precisa estar ligado com o Senhor Jesus. Pastor, e o que liga a gente com o Senhor Jesus? As suas obras. É o seu serviço. Porque sem as obras a fé é o quê? Eita, é isso, pastor. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Eu estou orando, não resolve, não faz nada, não acontece nada, mas eu só estou orando. Não tem obra, não tem compromisso, não tem compromisso. Eu vou repetir, não tem compromisso com o que você está fazendo. Isso
desconecta. Mas a segunda parte do texto diz assim, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia. Então quer dizer que eu na igreja posso me ferir, me machucar. Eu posso chegar aqui ferido, machucado. Eu posso passar a vida inteira achando que fui curado e estou doente. Posso. Mas quando você está conectado e você permite a palavra de Deus penetrar na tua vida, através do ouvir a palavra vem o quê? A fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você consegue ser tratado. Vou repetir isso. Todos nós precisamos de cuidado, de segurança. Mas além da segurança, nós precisamos ser o quê? Tratados. Tratados. Quer ver uma palavra que todo mundo gosta? Todo mundo gosta dessa palavra. Acolhimento. Quem gosta de acolhimento? Levanta a mão. Levanta a mão. Isso. Eu vou falar 3 só, porque eu podia falar uma opção. Quem gosta de mimo? Gostam de mimo? Quem gosta de alento? Alento quer dizer conforto. Tudo que quereis que os homens vos façam, façais vós primeiro a eles. Se eu quero alento, eu preciso servir de alento. Aí Deus entendeu isso e colocou na oração isso, porque isso é uma oração sacerdotal. Se liga, irmão. É o bilhete da sorte o negócio. É a receita do bolo. Se eu tratar as pessoas com bondade e misericórdia, o que o Senhor faz na linha anterior? Que o Senhor os abençoe e o guarde. Eu preciso tratar as pessoas com bondade e com misericórdia. Eu preciso servir as pessoas com bondade. Eu preciso exercer a misericórdia. Aí vai pipocando, porque às vezes você vai falando ali, uma porção de versículo na minha cabeça que diz assim, fala esse versículo, fala aquele, aí fala aquele outro, porque a bondade e a misericórdia te seguirão o quê? Te seguirão? Todo dia você tem a oportunidade de ser bom e misericordioso com alguém. Todo dia. Por isso que não é fácil ser abençoado, ter a oração respondida. O que Tiago diz? Pediu mal. Não é porque pediu mal simplesmente, entendo que é porque eu me comportei mal. A boca fala do que o coração está cheio, só isso. E ela fala. A grande expectativa da igreja é que quando nós recebemos a Jesus, os nossos problemas acabem. Inclusive eu botei o mesmo título desse sermão para mim, só no meu aparelho, só no meu celular. Não botei para a mensagem aqui, porque eu mando para a Michelle, ela imprime para mim, para eu poder ler e ficar mais fácil. Botei só para mim assim. A família ao pé da cruz. O que aconteceu ontem no Maracanã, através da Igreja Universal do Reino de Deus? Alguém sabe? Acompanharam? O que aconteceu? Os bispos, comemorando, certo? A Páscoa, levaram as famílias até aquele local e colocaram-se, se depositaram, atraíram a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor sobre as famílias. Amém? Amém? Teve 2 críticas. E é essa a questão. O ímpio
para um evento daquela natureza, pelo menos 3 secretarias deveriam ter sido mobilizadas. Foram mobilizadas, porque senão não teria acesso ao Maracanã. Segundo, o consórcio, e aí é que eu quero que os irmãos se atentem para isso. O consórcio que toma conta detém 75% das obrigações e dos direitos do Maracanã. O consórcio, até dias atrás, era apenas o Flamengo e o Fluminense. Hoje o Vasco também faz parte do consórcio. E aí eles se reuniram para dar a cessão de uso para a Igreja Universal. Irmão, presta atenção. Os 3 tinham que dizer o quê? Sim. Os 3 clubes tinham que dizer sim, para dar liberação do órgão que tem como cessão de uso o espaço. Os 3 disseram sim. Porque o mundo todo sabe, conhece e entende. A missão geral da igreja é preservação da família. Os órgãos públicos disseram sim, porque nós estamos num dos piores momentos do Estado. Famílias, igrejas, instituições, tudo em crise. E quem que faz a diferença? Aqueles que praticam a bondade e a misericórdia. Os que praticam a bondade e a misericórdia. A outra crítica. Essa foi a primeira crítica. A outra crítica. Não foi tanta gente assim. Irmão, é extremamente complexo mobilizar a gente. Trazer os irmãos para um lugar é muito complicado. Principalmente quando diz respeito às coisas espirituais. E aí eu ouvi uma frase de um dos pastores. Nós oramos para que os que estivessem lá fossem abençoados e o Senhor os guardasse e o Senhor os tratasse com bondade e misericórdia. Por quê? A última parte. Porque o que o Senhor olha para vocês, Ele olha com amor e lhes traz o quê? Paz. Pode ser que você não tenha como prioridade aos domingos de manhã estar aqui, mas aqui ainda tem segurança, bondade, misericórdia e paz. Você não vai encontrar em outro lugar. Só diante do Senhor. Por isso Ele ressuscitou, para que a segurança, aqueles que temem a morte, curva a sua cabeça. Pode ser que você esteja sem sintonia ainda. Você não esteja entendendo nada, então eu vou pedir ajuda agora aos universitários, o Espírito Santo, para fazer você entender que se você entregar o seu coração a Jesus, se você entregar a sua família para Jesus, se você entregar aquilo que você entende que precisa estar na mão de Jesus, a bondade, a misericórdia e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estará com você. Você gostaria de receber essas coisas esta manhã? Fique de pé, por favor. Fique de pé. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe a cada um desses irmãos. Deus abençoe, Deus abençoe. Como nós temos visto muitas pessoas se levantando, pode ser que você esteja nesta manhã fazendo isso pela primeira vez. E se você está fazendo isso pela primeira vez, você está dizendo para mim assim: pastor, é a primeira vez que eu estou colocando a minha vida na mão desse Deus chamado Jesus. Eu quero que você levante uma das suas mãos, em especial, você que está preso ao pecado, está abandonado porque Deus não vive com você no pecado, mas agora você quer que o Senhor o acolha. Levante a sua mão e diga: eu quero a minha vida, Deus o abençoe. Eu quero a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Alguém mais? Deus abençoe a senhora. Deus o abençoe. Alguém mais? Entregue a sua vida ao Senhor. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos e cante. Adore ao Senhor. Fale com o Senhor, para que o Senhor